Olá, vou ligar o flash. Como você está, meu querido e minha querida? Que Deus, o soberano, o Deus de impacto, o Deus de glória, esteja lhe abençoando poderosamente. Para você que está entrando agora juntamente comigo, quero aqui estar lhe externando a minha gratidão de ter você como amigo pessoal. Nós podemos, ao longo de nossa caminhada, termos ou não amigos, estarmos ou não vivenciando um tempo de grande vitória, de grande glória, e eu acredito que Deus irá fazer grandes coisas sobre a nossa vida. Sabe que hoje, interagindo dentro da poderosa Escritura, dentro da nossa poderosa Bíblia, eu me deparei com o Salmo 121, um salmo poderoso. E tudo que nós vemos na Bíblia, nós precisamos elevar para o nível profético, nós precisamos elevar para um nível de grande intensidade, para que nós possamos viver um tempo de grande impacto. E saiba você que as pessoas, querendo ou não, nós somos, muito importantes nessa terra. Se nós não fôssemos tão importantes, com certeza Deus não estaria nos protegendo, não estaria nos habilitando, não estaria nos colocando em um momento nessa terra aonde vivenciaríamos o tempo da peregrinação, aonde nos alegraríamos por muitas vezes. Mas tem tristeza? Tem. Mas muitas vezes temos grandes alegrias. E essas alegrias, elas podem ser intensas. Essas alegrias, quando nós compreendemos que nós somos realmente filhos de Deus. Salmo 121 me disse algo muito importante, porque ele vem com uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. E muitos dos salmos, eles vêm elevando, o nível de romagem, ou seja, salmos onde as pessoas estão caminhando, estão trilhando a sua estrutura de caminhada, e essas pessoas estão buscando algum diferencial dentro da estrutura da sua vida. Então, o impacto de cada um dos salmos, é um impacto de grande vitória, é um impacto aonde nós estamos elevados ao nível de buscarmos mais de Deus, de vivenciarmos o algo a mais, a qual nós sempre estamos buscando. E olhe bem, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olha a resposta. O meu socorro vem do céu, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Fez o céu e a terra. O que quer dizer isso, meu querido, amado irmão? No livro de Gênesis, ou seja, o primeiro livro da Bíblia, o livro que chamamos de Bereshit ou Bereshit, aonde nós buscamos a origem de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. Ponto. E ali por diante ele foi criando as coisas conforme ele almejava, conforme ele preparava cada movimento. Para que o socorro de Deus chegue hoje sobre a nossa vida, nós precisamos clamar a Ele.
Entenda uma coisa, Adão e Eva, principalmente Adão, ele tinha um momento muito especial na vida dele. Ele tinha um momento muito especial. Adão, ele tinha encontros diários com Deus dentro do Jardim do Éden. Ele tinha encontros diários com Deus. E Deus chegava no Jardim do Éden chamando a atenção de Adão, conversando com Adão. Adão tinha um contato mais que direto. Era um contato como se Deus estivesse sempre à sua frente, sempre junto dele, sempre ao lado dele. E esse momento era um momento ímpar, um momento especial, um momento chamado de momento único, aonde homens hoje lutam para estar nesta presença. Adão, ele tinha essa majestosa lacuna de estar em contato, não em distância, mas proximidade com Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje existe dentro da atmosfera planeta, Terra, mundo, lugar onde estamos vivendo, existem guerras, existem brigas, existem coisas que deixam a nossa alma com grandes flagelos, que deixam a nossa alma entristecida, amargurada, e nós precisamos vencer pedindo o socorro de Deus. Nós precisamos trilhar e vivenciar o tempo de pedir o socorro. E aqui, o salmista, ele está dizendo que ele eleva os olhos para os montes, ou seja, um lugar alto. Compreendeu? Um lugar alto. Adão tinha contato direto, como se Deus estivesse frente a frente em todos os momentos. Como se realmente era, Deus estava no ambiente. Nós lutamos para isso acontecer novamente. Nós lutamos para estar perante a presença de Deus. Nós lutamos para estar nos movimentando na presença. E nós precisamos orar, nós precisamos sair do nosso trabalho, muitas das vezes cansados, e buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está liberada, sim. Mas nós não conseguimos viver todos os momentos. Por que isso? Porque nós temos afazeres. Nós, muitas das vezes, chegamos em um culto com sono, cansados do nosso trabalho do dia a dia, porque a própria Bíblia, o próprio Deus disse que nós comeríamos do nosso próprio suor, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio suor. A Bíblia diz que a mulher teria dores de parto, coisa que anterior ao pecado, o homem e a mulher não tinham esse tipo de problemas, eles tinham a interação direta com o poderoso Deus, e não que isso fosse inibir de acontecer algum tipo de pecado, não inibiu, porque mesmo assim, Adão e Eva, eles caíram, eles pecaram, eles erraram, e se nós fôssemos buscar realmente na profundeza da Escritura, nós estaríamos vendo que Adão não ficou 5, 10, 15, 20 anos simplesmente no Jardim do Éden. Adão pode ter ficado muito tempo. Adão pode ter elevado níveis de 1 milhão de anos, 1000 anos, não sabemos. A Bíblia não salienta tão profundamente essas coisas, mas nós podemos compreender que existia, sim, um contato direto, e hoje nós buscamos esse contato. Então, todos os dias, nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando. Nós não temos um cajado de Moisés, mas nós temos um cajado chamado Palavra de Deus, chamado Bíblia, que eu tenho em dizer e falo e prego, e quem decorou, decorou. O nosso calibre 66, deixa eu pegar ele aqui. Aqui.
São 2 Bíblias, 3 Bíblias na verdade, tem mais uma aqui. Nosso cajado, chamado Bíblia, que se nós folharmos estes 66 livros, nós veremos 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós veríamos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e nós veríamos o Pentateuco ativo. Nós abriríamos em Mateus, leríamos Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e assim por diante. Isso é o nosso cajado. A nossa fé se orienta ao nosso cajado. Então, o cajado, que aqui é um símbolo de fé, um símbolo de estrutura de fé, aonde nos apoiamos. Entenda uma coisa, eu apresentei o meu cajado alguns dias atrás, meu cajado, e algumas pessoas não compreenderam o mistério. Entenda uma coisa, cajado quer dizer autoridade. Esse aqui é um símbolo. O que eu falei? Símbolo. A Bíblia em si, ela não tem o poder. A Bíblia em si. A Bíblia, ela tem poder porque nela contém a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E o nome de Jesus tem poder, porque Jesus, Yeshua, ele é o verbo, e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra caminhou, a palavra interagiu, a palavra caminhou nessa terra, a palavra se movimentou nessa terra. Então, automaticamente, nós precisamos compreender que tudo que nós tocamos, toquei no cajado, o cajado tem unção, tem, aonde nós tocarmos tem unção. O meu talit, que hoje está com meu querido evangelista Igor, o meu talit, ou melhor, o talit dele agora, eu ofertei, doei, presenteei esse meu amigo querido com o meu talit, um talit cheio de unção de Deus, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Por que isso? E como eu sei disso? Entenda uma coisa, eu basicamente fui 6 anos para o monte orar. Em outro Facebook eu pude apresentar grandes mensagens e também eu fiz muitas orações na madrugada, muitas lives, muito conteúdo, muito conhecimento e muito contato com Deus. Entenda isso. Quando você lê, vou pegar essa Bíblia que é mais fácil, é menor, a minha está aqui. Tá? Cada vez que eu abro esse manuscrito, eu me alimento. Aqui, ó. A Bíblia em si não faz nada, mas o que está nela e a presença do Espírito Santo que está em nós, interagindo, nos traz um grande nível de contato. Então, o que nós compreendemos em questão de fé e nós aceitamos, isso vira um globo ou um pequeno universo de unção, de poder e glória. Então, tudo que eu plantei ou tudo que eu planto, automaticamente vai gerar coisas especiais para a minha vida. Amém? Então, tudo que eu tocar, se eu tocar no talit, se eu tocar no cajado da autoridade, e eu, pelo poder da fé, eu crer que algo vai acontecer, um milagre extraordinário acontece. Compreendeu isso? Moisés usava o cajado para quê? Tocar as ovelhas, poder caminhar, subir montes, coordenar as pessoas. Mar Vermelho, levanta o cajado, Mar Vermelho, o próprio cajado, a própria vara de Moisés,
virou uma serpente, assustou uns perseguidores aí. Então existe um grande nível. Se hoje, eu me habilitasse hoje a subir no Monte Bilibil, que tem aqui em Santa Maria, que chama Monte Bilibil, Monte Chechela, que eu não sei se o pessoal está subindo ainda, faz algum tempo que eu não subo esses montes, eu iria ser de muito apreço, muito bom grado e muita ajuda o cajado, principalmente para subir. Mas a intenção de crer no milagre extraordinário, de pôr a fé, iria aumentar a minha percepção do mundo espiritual, e essa percepção daria a unção necessária para o ambiente. Eu falei esses dias que um dos profetas morreu, foi enterrado, e quando um homem caiu no túmulo, após 20, 30 anos da morte do profeta, ele recebeu a unção através dos ossos. O próprio pregador da palavra, pastor Benny Hinn, grande ministrador, né, uma das primeiras unções que eu recebi através da ministração do profeta João Engel, apóstolo profeta João Engel, pastor João Engel, o próprio Benny Hinn, ele conta num dos seus livros que quando ele se sentia fraco, ele ia até o túmulo da Cat Kuhlman, que é uma grande profeta de Deus. Tem vários vídeos muito antigos dela. Mulher que usava a palavra de fé para curar, para grandes coisas acontecerem. E isso 10, 15, 20 anos depois da morte dela, ele fala no livro que ele ia até o local e ali ele sentia naqueles ossos, naquele túmulo, o poder da unção que existia naquele ambiente. Então, tudo que um profeta de Deus toca é abençoado. Ah, mas eu não sou um profeta. Tudo que um homem de Deus toca, esse algo é abençoado. Tudo o que esse homem de Deus toca vira bênção. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque tudo que você tocar, vou profetizar, a partir de hoje, vai virar bênção extraordinária. Não compreendeu? Vai virar bênção e vai virar testemunho edificante. Amém? Conseguiram explicar? A Bíblia em si não vai fazer muita coisa em si. A não ser que você vai expulsar um demônio e você tocar a Bíblia na cabeça desse homem ou de alguma forma. Não. A Bíblia, ela precisa ser usada por alguém que pode buscar a unção de Deus e pode tocá-la, agir junto a ela para que essa unção interaja. Então, a unção que está na minha vida, ela não está só aqui, nesse ambiente. Estou sem fundo musical, estou sem nada, só, como você diz, a capela que fala, a capela. Quem canta é a capela, acho que é isso? É a capela? Eu acho que é. Né? No gogó. Por quê? Porque eu creio que a unção que está aqui, você vai compreender isso. Ela atravessa e vai para aí. Você já ouviu o hino? A pessoa está louvando e você sente o arrepio aí onde você está. Nesse sofá, nesse carro, nessa cadeira de escritório, você sente aí a unção. Né? O louvor acontece na igreja, você está sentindo. Quem nunca sentiu uma unção na igreja através de alguém que passou por você? Passou. Aí você diz, mas é o vento do paletó, é o vento da roupa. A unção de Deus passou. E você sentiu por quê? Porque aonde tem um homem e uma mulher orando, não só a pessoa, mas o ambiente contém a unção de Deus. As coisas que essa pessoa toca contém a unção de Deus. Por isso, o salmista fala,
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Que pergunta é essa? De onde me vem? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Então, Deus que está te guardando hoje, Ele vai abençoar o copo de água que você coloca em cima da televisão, num orador, numa live que o pregador fala, que o ministrador fala. O lencinho que pela fé pode te curar, da Igreja Universal, da Graça Mundial. Você já notou isso, que muitas pessoas foram curadas através da fé, através do lenço. Por quê? Porque unindo a fé na palavra, a unção se manifesta. Se eu crer, as coisas vão mudar em minha vida. Aquele que te guarda, ele está pronto para te abençoar da mesma forma, nos mesmos níveis que ele te guardou no acidente, ou no teu próprio nascimento, ou nos problemas que você teve. Ele é o mesmo Deus que pode te abençoar. Ele é o mesmo Deus que pode impactar a tua vida, impactar a tua história. O que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero lhe dizer que em todos os momentos, Deus ele te guarda, ele te olha, ele te observa, ele está contigo. E se Deus nos permitir, eu quero mais e mais liberar algo poderoso de Deus. Deixa eu lhe falar só uma coisa, né? Eu caminhei muito na minha chamada, no meu ministério pessoal, e isso é muito importante, elevando a eloquência da palavra, né? E para quem me conhece vai dizer, mas o Fernando, ele está pregando de uma forma diferente, não está eloquente, uma mensagem mais agressiva, mais gritante. Só que tem uma coisa que a gente vai descobrindo na nossa caminhada, na nossa experiência. A gente vai ficando mais ativo. O próprio pastor Marco Feliciano fala que a experiência fez algumas coisas mudarem na mentalidade, na caminhada, no jeito de pregar, e nem por isso a unção mudou. E para quem me conhece vai dizer, mas o Fernando está pregando um pouco mais devagar, um pouco mais lento, né? Só que pregar com eloquência me levou a muitos lugares, com certeza. Mas o poder da experiência, ele me faz ficar ativo por mais tempo. Se agora, deixa eu ver quantos minutos eu estou de live, 22 minutos. Se fosse outro dia, eu estaria um pouco mais acelerado, né? E no final da live eu vou te contar a verdade. Vou lhe contar. No final da live, eu estaria já tossindo, né? Hoje eu estou tomando um cafezinho, mas eu estaria tossindo, ou estaria tomando um copo de água, porque eu não aguentaria a garganta. Então, o poder da experiência, nessa nossa caminhada, ela ativada, ela nos eleva, né, a compreendermos um pouco mais as coisas de Deus e vivenciarmos um tempo profético. Por isso eu posso lhe dizer, Deus, ele é o fiel guarda de todos os homens. E se é verdade essa palavra, Deus está te protegendo hoje. Se é verdade essa palavra, Deus está protegendo você desde o teu nascimento. E daqui para frente, muito mais. Profetizo bênçãos de Deus. Ore por mim, eu oro por você. E até a próxima live. Deus abençoe a sua vida.